prefeito Donizete, grande prefeito lá de Campinas. Vamos ouvir o André Amorim Alencar, da CNM. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer à comissão pelo convite, em nome do nosso presidente Paulo Zielkowski, agradecer ao deputado Kaifer pelo requerimento. Primeiro, pedir licença ao deputado para falar um pouco do regime geral, antes de entrar no regime próprio. A CNM está numa campanha para derrubada ao veto do encontro de contas, que foi a emenda do deputado Herculano Passos, que conseguimos passar junto à MP do parcelamento previdenciário, e, infelizmente, o presidente Temer vetou, né, depois de aprovada nessa casa e aprovada no Senado Federal, e é uma oportunidade dos prefeitos fazerem a revisão, aqueles que estão no regime geral, de dívidas que considerem indevidas e foram obrigados a desistir judicialmente dos seus pleitos para fazer o parcelamento. Então, a derrubada, a gente pede aqui o apoio do deputado nesse movimento que vai se dar aí na próxima reunião do Congresso Nacional. Quanto ao regime próprio, o Celso já colocou bem, os municípios hoje, por terem uma boa relação de ativos em relação ao total de aposentados, conseguem gerar superávites grandes, né, e tem sido cada vez mais, principalmente a partir de 2011, foi acelerado o crescimento dessa reserva. Então, acho que essa discussão hoje é fundamental, no sentido de que, para se manter um resultado atuarial, né, saudável no longo prazo, essas reservas precisam ser cuidadas, mas, ao mesmo tempo, precisam gerar resultados, né, que hoje os títulos públicos não estão sendo capazes de gerar os resultados que são exigidos até pela própria regulação aqui da Previdência. Eu vou repetir o dado aqui de 90% de títulos públicos que apresentamos em audiência passada, né? Hoje, se você for olhar a composição dos fundos, você tem título público e a gente vai aqui referendar o que disse o Celso, né? São cerca de 90% em dezembro de 2015, esse é o dado. Hoje isso deve ter caído um pouco, né? Porque para cumprir as metas atuariais, os municípios tiveram que lançar mão de outros instrumentos que não os fundos. E eu vou apresentar aqui os pontos centrais que a gente tem discutido com o deputado Efraim, que vai apresentar um projeto a pedido da CNM, e temos trabalhado junto na apresentação desse projeto, justamente para tentar resolver algumas assimetrias que nós temos hoje na relação dos fundos com a União e na comparação, quando você vai comparar os fundos com os fundos de pensão, os regimes próprios nossos com os fundos de pensão. Você vê regras diferentes, como a questão da compensação, assim, se exige muito retorno, uma meta atuarial alta, mas, por outro lado, você vê uma política de compensação para quem migrou dos regimes gerais para os regimes próprios, péssima. Você vê uma assimetria que a União estabelece complicada. Hoje você tem o quê? Você tem uma indexação diferenciada, quer dizer, quando a União deve aos regimes próprios, ela corrige esse valor apenas por um índice de inflação, e quando o município, no caso que eu comentei, deve à União, nós temos a nossa dívida corrigida pela Selic mais multas. Então, quer dizer, a União não tem interesse nenhum em fazer essa compensação de forma célere, e a gente sabe que a infraestrutura no Ministério para fazer essa compensação ela é ínfima, tem 2, 3 funcionários para fazer vários processos. Então, um dos pontos que esse projeto pretende atacar é regular essa compensação. O objetivo é trazer justiça, né? A demora e a prescrição em 5 anos tem causado perdas financeiras e a dificuldade de cumprir metas, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Nós queremos estabelecer data para que a União faça esse processo, né? 90 dias, senão fica difícil do gestor fazer um planejamento financeiro se ele não tem nenhuma segurança quanto ao regramento, né, financeiro nessa relação com a União.
Outro ponto que vamos abordar é a incidência do PASEP. Consideramos que a incidência do PASEP é uma dupla tributação, né? Os municípios já recolhem o PASEP em folha, né? E recolher na contribuição previdenciária o PASEP é algo fora do comum. Você vê que os fundos de pensão não pagam PIS, né? Então, não faz sentido cobrar PASEP dos regimes de previdência própria. Quer dizer, e você, com esse tipo de ajuste, você consegue ter mais retorno no fundo, você consegue aumentar a capitalização do fundo, né? Desonerando aqui essa tributação, que é uma tributação, ao nosso ver, indevida. Quer dizer, então, hoje, para cumprir as metas atuariais, os fundos eles têm, eles têm sido obrigados a ter um retorno acima do que os títulos públicos oferecem. Então, o que a gente vê são os gestores tendo que buscar soluções no mercado que deem esse retorno. Só que, assim, tem muita solução que dá um retorno no curto prazo, mas no longo prazo acaba oferecendo um risco maior, né, para aquela carteira. Então, isso tem que ser equacionado, né, essa exigência de retorno acima do retorno do título público tem que vir com algumas soluções, e nós vamos propor, por exemplo, que os fundos possam fazer empréstimos consignados, né, que é uma solução de baixo risco, né, o fundo poder fazer isso, os fundos de pensão fazem, e os regimes próprios devem poder fazer também, né, é uma coisa que no longo prazo não traz risco, vai facilitar o cumprimento de uma meta atuarial. Então, acho que é a hora de aproveitar esse debate para enfrentar essas assimetrias de relação mesmo. Os fundos hoje estão engessados e parece que a ideia é manter cada vez mais engessada e, ao mesmo tempo, é cobrado de ter um retorno acima do retorno da renda fixa. Então, assim, abrir possibilidades como empréstimo consignado, a gente acha que é o caminho, né, para diversificar a aplicação do fundo. Outro ponto é a questão acho que precisa ser melhor regulado, né? O Celso comentou, a aquisição de imóveis, né? Hoje a coisa é um pouco engessada. Você vê que em certas localidades, se você tem uma relação preço do imóvel e retorno em termos de receita com o aluguel daquele imóvel interessante, por que não o fundo fazer? É algo seguro, né? Hoje o mercado imobiliário, se você, com certas condições, certas regras, você consegue ter uma boa parte de segurança nesse investimento. Então, essas duas propostas estão sendo encabeçadas aí pelo deputado Infraim e estaremos apresentando em breve. Aí eu espero, na próxima reunião da comissão, já trazer o projeto e para que possa ser discutido e aprofundado. Então, acho que brevemente seriam essas as considerações da Confederação. A gente agradece ao convite. Bom dia. Como nós temos ainda